Minha gente, dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, né? A gente vendia. Mas eu acho que com os meus quase, sei lá, 40 anos de terreiro, eu já vi tanta coisa. Eu já vi tanta coisa dando certo, tanta coisa dando errado para médiums, que eu acho que eu posso contribuir com aqueles que estão começando, né? Contribuir com algumas dicas, contribuir com algumas orientações. Aliás, quem dera se todos pudessem ter alguém para aconselhar nesse começo de caminhada, né? Então eu quero dar conselhos para você que é médium de Umbanda, mas principalmente para você que está iniciando na Umbanda. Para quê? Para facilitar o seu desenvolvimento mediúnico, para manter você resguardado de problemas espirituais e também para facilitar uma coisa muito importante, que é o seu relacionamento dentro do terreiro. Então vamos lá? Eu quero começar falando justamente disso, dos relacionamentos interpessoais dentro do terreiro, das pessoas, da convivência. Quando o médium entra para o terreiro, ele tem a tendência a achar que, já que ali é um lugar espiritual, é um lugar que se ensina tantas coisas positivas, então todas aquelas pessoas que frequentam a casa, e especialmente os outros médios, né, são também pessoas espiritualizadas, pessoas que estão sempre bem intencionadas, pessoas hiperonestas, ainda mais os médios mais antigos, ele tem essa visão dos médios mais antigos, são pessoas 100%. Mas não é bem assim. Deveria ser assim? É claro que seria ótimo que se fosse assim, mas não é sempre assim. Sabe por quê? Porque dentro do terreiro, minha gente, a gente tem pessoas. Se todas fossem dessa forma, ou seja, sempre bem intencionadas, sempre muito espiritualizadas, sempre hiperonestas, seriam pessoas perfeitas. Isso não acontece. Pessoas são pessoas. Pessoas erram. É bom que tenha esta noção quando entra para o terreiro. É bom que todo mundo saiba disso. E aí o médium que está entrando, o médium novato, ele empolgado com essas novas amizades ali dentro do terreiro, e sempre tem aqueles que se aproximam mais, né, que são os mais cordiais, que estão ali mais próximos. O médium empolgado com tudo isso, se ele não tomar cuidado, preste atenção no que eu vou te falar. Daqui a pouco ele está levando para sua casa, sem conhecer a fundo, os seus irmãos de terreiro, simplesmente porque são irmãos de terreiro. Por favor, evita isso. Você pode e deve desenvolver amizade, fraternidade com seus irmãos de terreiro, mas procura dar tempo ao tempo. Não se apresse para levar gente para sua casa. Não vá sair levando para sua casa alguém que você ainda não conhece bem, mesmo que seja seu irmão de terreiro. Porque irmão de terreiro não quer dizer que seja perfeito. Eu já vi muitas amizades começarem assim, né, naquela velocidade supersônica, e que as pessoas juram assim: não é meu grande amigo, é meu irmão de terreiro, acabou de conhecer. É meu irmão de terreiro, meu grande amigo. Mas da mesma velocidade que começa, também terminam. E terminam de maneiras ruins. Eu já vi isso muito acontecer. Porque você leva alguém para casa, para sua casa, sem você conhecer a fundo aquela pessoa. E aí duas coisas podem acontecer quando você leva alguém para dentro da sua casa, para sua convivência, para sua rotina familiar que você não conhece a fundo. A primeira coisa que pode acontecer é que você vai estar dando intimidade para um desconhecido. Ah, mas é meu irmão de terreiro. É seu irmão de terreiro, sim, mas é pessoa. Se ele fosse perfeito, ele não precisaria nem estar no terreiro, porque já estaria perfeito, não estaria nem encarnado. Ele tem defeitos também, é bom conhecer a fundo antes de levar para casa. Então, a primeira consequência disso é que você vai estar dando intimidade para um desconhecido, e isso por si só já é complicado. Você não sabe o que ele é capaz de fazer, você não sabe as palavras que ele pode falar a seu respeito, inclusive. E a segunda consequência é que, já que não tem ainda aquele conhecimento profundo entre vocês, acabaram de se conhecer, o único ponto que vocês vão ter em comum qual vai ser? O terreiro. E aí, por isso, adivinha qual é o assunto que vai rolar entre vocês na sua casa? Pois é, a conversa vai rodar, 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 mas vai cair neste assunto, terreiro. Isso não tem problema, pode-se conversar sobre o terreiro, quando o assunto é somente o terreiro mesmo. Só que o assunto terreiro se esgota. E quando ele se esgota, aí qual é o segundo assunto que vocês têm em comum? Pessoas do terreiro. E aí começam a falar de pessoas, nomes de pessoas começam a ser sugeridos, pessoas começam a ser envolvidas na conversa de vocês, e daí para fofoca é um pulo. Daí para o seu nome começar a ser envolvido em fofoca é um pulo, não vale a pena. Minha gente, a amizade é ótimo, mas a amizade demais com quem a gente não conhece a fundo é bom evitar. Ele está ali no terreiro porque ele também está sendo ajudado, ele também é uma pessoa cheia de qualidades,
mas também cheia de defeitos. E por falar em fofoca, eu quero falar de mais um ponto. Minha gente, às vezes os trabalhos dentro do terreiro são muito legais, são muito bonitos, mexem muito com as nossas emoções e mexem tanto que é normal que depois dos trabalhos no terreiro dá aquela vontade da gente fazer aquela resenha, né? Sobre os trabalhos, como que foram, fazer aquela resenha com os irmãos de terreiro. Eu adoro, eu participo dessas resenhas, eu acho ótimo. Essas resenhas, a gente perde a hora até, né? Eu falo que só quem é de terreiro sabe como que é bom ficar ali conversando sobre terreiro. Essas resenhas, às vezes, elas acontecem em algum espaço dentro do terreiro, às vezes acontece na cantina do terreiro depois do trabalho, às vezes naquele quiosque perto do terreiro. Enfim, isso não tem nada de mais. Mas, mais uma vez, pessoas são pessoas e é possível que em algum momento o assunto saia do terreiro, propriamente dito, e comece a ser pessoas do terreiro. Aí começa a ser ruim. É isso que tem que ser evitado. Então, se você está naquela resenha após o trabalho e o assunto está sobre terreiro, sobre o trabalho, que trabalho maravilhoso, isso é uma coisa. Agora, se você perceber que começou a surgir nomes de pessoas, tente mudar o assunto. Se você não conseguir mudar o assunto, despeça-se das pessoas que estão por ali e saia. Não vale a pena participar de alguma conversa que daqui a pouco pode descambar para fofoca. Isso só vai fazer mal para você, vai fazer mal para os outros. Então evite. Conversar sobre terreiro não tem nada de mais, mas conversar sobre pessoas, daqui a pouco começa o disse-me-disse e não vai ficar bom para ninguém. Lembre-se, pessoas são pessoas. Pessoas têm qualidades e têm defeitos. Eu agora há pouco falei de amizade, né? Das pessoas que querem muito ser amigas o mais rápido possível. Mas também tem o contrário. Como eu disse anteriormente, minha gente, é natural que o médium novo tenha aquela ideia de que todos os médiuns do terreiro são pessoas sem defeitos. Mas não é assim, né? Eu acabei de explicar isso. Então, se não é assim, o médium tem que esperar também que quando ele for ao terreiro é possível que ele encontre não apenas pessoas conscientes de que aquilo é um terreiro, não apenas pessoas envolvidas com o melhor, comprometidas com o que estão fazendo, mas você, quando for ao terreiro, espere que você também vai encontrar pessoas que não estão em um bom dia, pessoas que não têm educação. Sim, tem médico que não tem educação. Pessoas que não respondem nem a um cumprimento. Você fala boa noite, a pessoa vira a cara. São pessoas. Tem o seu nível de educação, tem a sua história, tem a sua bagagem. Espere encontrar pessoas que vão estar de cara emburrada. Espere encontrar pessoas que vão procurar outras para falar mal de terceiros. Espere encontrar pessoas que vão falar o que não devem, pessoas irritadiças, pessoas preguiçosas, enfim, pessoas. Mais uma vez eu digo, se todos do terreiro fossem perfeitos, não precisariam estar no terreiro, porque não precisariam de orientação nenhuma, não estariam nem encarnados. Então, pessoas são pessoas, pessoas têm qualidades e têm defeitos. Não vá para o terreiro esperando encontrar pessoas que vão estar sempre bem rindo para você. Não vai acontecer isso. Nem em terreiro, nem em clube, nem em festa, nem em escola, em lugar nenhum. Pessoas são imperfeitas. E não é porque estão dentro do terreiro que elas viraram santas. Todos nós temos os nossos desafios pessoais, as nossas doenças emocionais. E como é que você deve reagir em relação a isso? É não dar valor. Em primeiro lugar, eu vou te dar uma dica importante. Evita permanecer muito tempo, sabe aonde? No vestiário. Eu tenho quase 40 anos de terreiro e eu sei que é ali, no vestiário, que acontecem os piores comentários, as piores desavenças, as piores palavras. É ali. Talvez até porque é um lugar que está longe dos olhos do dirigente, é um lugar fechado. É ali que acontecem as piores coisas. Então entra ali, toma o seu banho de descarrego, troca de roupa e sai. Evita conversar ali dentro, porque é ali que acontece muita coisa. Mas se mesmo fora do vestiário você presenciar comportamentos desagradáveis, o que você tem que fazer? É não dar valor. Não dá valor a isso. Porque se você começa a dar muito valor ao comportamento dos outros, daqui a pouco isso começa a tomar vulto dentro de você. E você vai esquecer do que é o mais importante, que é a sua interação com a espiritualidade. Eu já vi muita gente se afastar de terreiro por causa do comportamento dos outros, por valorizar demais o comportamento dos outros, mais do que o seu próprio trabalho espiritual. Ah, eu não aguento ver fulano, eu não aguento olhar para fulano, dar bom dia para fulano e fulano não responder. Então,
Mantenha o seu foco original, o foco de quando você entrou para o terreiro. Qual era o foco? Era fazer a sua interação espiritual. Uma outra coisa que eu aconselho você a ter atenção é que, se em algum momento, agora eu vou mudar um pouquinho a questão do relacionamento, mas é uma coisa que eu já vi acontecer muito em terreiro também, que pode prejudicar você. Se em algum momento alguém do seu terreiro, preste atenção, gente, isso é muito sério, se alguém lhe pedir dinheiro emprestado, antes de emprestar, converse com o seu dirigente. Peça a opinião do seu dirigente. Sabe por quê? Porque o pai sabe os filhos que tem. E ele sabe também se aquela pessoa tem o hábito de pedir dinheiro para todo mundo e depois não pagar, por exemplo. Eu já vi problemas seríssimos acontecerem entre irmãos de santo por causa disso, de um pedir dinheiro emprestado e o outro não pagar depois. E aí começa aquela rixa, começa aquela situação horrível dentro do terreiro. Tem pessoas que são enroladas por natureza, tem o hábito de pedir empréstimo a todo mundo e depois não paga. Eu já vi gente sair do terreiro, até porque emprestou dinheiro para um irmão de santo, o irmão de santo não pagou, e a pessoa ficou invocada com o pai de santo, porque o pai de santo é que tinha que cobrar. O terreiro tinha que tomar alguma providência, porque aquilo aconteceu dentro do terreiro. Não é assim. Você não tem que emprestar dinheiro para ninguém. Eu já vi devedor também sair do terreiro, porque já tinha feito dívida com muita gente. E aí ficou com vergonha, não tinha mais a quem pedir, saiu do terreiro. Gente, pessoas são pessoas. Não empreste dinheiro e, de preferência, não peça também. Se você estiver passando por alguma dificuldade, converse com seu dirigente. Pode ser que ele arrume um jeito de, anonimamente, conseguir ajudas para você. Enfim, minha gente, muito cuidado. A gente fica com pena até das pessoas que pedem, né? Mas vamos manter o pé no chão, a cabeça no lugar. Na dúvida, pergunte ao seu dirigente qual é a opinião dele. Agora, falando sobre desenvolvimento mediúnico, eu falei de relacionamento, falando agora de desenvolvimento mediúnico. Tem coisas que você, médium de Umbanda, e principalmente médium novo, você pode fazer e que vai lhe ajudar ao seu desenvolvimento ser um pouquinho mais rápido, ou pelo menos não vai atrapalhar você. A primeira delas, primeira atitude que você tem que ter em relação ao seu desenvolvimento mediúnico, perca a vergonha. Opa, perdi a vergonha? Como assim? É isso mesmo, perde a vergonha. Não fica pensando que os outros estão te observando na hora que você está concentrando, que você está recebendo. Não fica pensando que os outros estão te observando. Não fique preocupado no que os outros vão pensar, no que vão comentar. Não, relaxe. Você está ali para isso, para fazer a sua interação com os seus guias. Os médios mais envergonhados, eles têm mais dificuldade em se soltar. E se tem dificuldade em se soltar, eles acabam atrapalhando a aproximação dos seus guias, o domínio dos seus guias sobre si. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não fique esperando que você vai ficar inconsciente, que você vai receber e vai ficar inconsciente. Isso não vai acontecer. Já temos palestras no nosso canal no YouTube falando sobre isso. E outra coisa, não espere também, você médium que está começando o seu desenvolvimento, que os seus braços vão começar a movimentar sem que você queira. Ih, meu braço está movimentando, é o meu guia que está fazendo isso. Isso não vai acontecer também. A atuação do seu guia é na mente, não é pegando seu braço e mexendo, é na mente. Então, no começo do desenvolvimento, o desenvolvimento acontece como? Com as sugestões do guia que são colocadas na sua mente e que vão dar a impressão a você de um pensamento, como uma vontade de fazer alguma coisa. Depois, com o tempo, isso vai ficando mais automatizado, mas tudo começa na mente. E se você bloqueia ali, se você vai ficar com vergonha, ou se você vai ficar esperando que o braço mexa sozinho, você vai bloquear a atuação do seu guia sobre a sua mente. Então, nesse princípio de desenvolvimento, se você estiver lá com o seu guia e você falar assim, eu vou testar se eu estou com guia, eu vou fazer assim com o polegar, você vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer, porque a sua mente também está ali, está do guia e está a sua, você vai conseguir fazer isso. Então, se você quiser, você vai conseguir interromper a atuação do guia sobre você. E isso só vai dificultar o seu desenvolvimento mediúnico. E isso de você ter conseguido fazer assim, com o polegar, não quer dizer que você estava sem guia, mas sim que a sua mente, naquele momento, ela não atendeu à sugestão mental do guia. Então, o segredo, minha gente, é relaxar. Relaxa. As pessoas que não relaxam porque têm vergonha ou porque estão esperando que o guia domine com força, faça o seu braço mexer sem ela querer, essas pessoas atrasam o seu próprio desenvolvimento mediúnico.
Você vai ver que relaxando, o seu guia vai fortalecer cada vez mais os vínculos com você. E aí sim, em algum momento lá no futuro, aí ele pode ser que ele esteja dominando a sua mente tão bem que quando você perceber, o seu corpo já fez algum movimento. Palavras saíram da sua boca sem que você esperasse. Mas isso é com o tempo, isso é no futuro. Mas para chegar lá tem que começar aqui e começar dessa maneira. Minha gente, uma outra coisa. Em qualquer, olha, preste atenção nisso que isso é muito comum. Em qualquer terreiro que você for, vai ter sempre aquele irmão prestativo. Isso é ótimo, né? Prestativo é aquele que está sempre perto, que quer ajudar, que quer dar opinião. É ótimo ter um irmão prestativo, mas preste atenção. Tem limites entre ser prestativo e ser orientador espiritual. Se o seu irmão prestativo tivesse condições para ser orientador espiritual, ele seria. Ele seria o dirigente. Se ele não é, é porque ele ainda não tem condições disso. Então não é ele, não é o seu irmão prestativo que tem que ser procurado por você para você contar seus sonhos. Porque se ele soubesse interpretar muito bem os sonhos, ele não seria somente um irmão prestativo. Não é a ele que você tem que contar sonhos, não é a ele que você tem que procurar para saber como que seu guia tem que baixar, não é ele quem tem que dizer qual é o nome correto do seu guia, não é ele que tem que receitar para você o banho que você tem que tomar. Se você tem alguma dúvida, é sempre ao seu pai ou mãe de terreiro que você tem que recorrer. Sabe por quê? Porque se alguma coisa que o seu irmão prestativo ensinou ou orientou você a fazer, se alguma dessas coisas estiver errada e vier a dar algum problema lá na frente, quem é que vai resolver? Vai ser o irmão prestativo? Não, vai ser o seu dirigente espiritual. Então já começa com o seu dirigente espiritual. Não é o seu irmão prestativo que você tem que procurar para tirar suas dúvidas. É o seu dirigente aquele que você tem que confiar. É ele que é o responsável por você. Ele é aquele que você deve procurar sempre que tiver dúvida. Ele está ali para isso, para te ajudar, para te orientar, para auxiliar no seu desenvolvimento mediúnico. E por isso tudo também, como eu disse, tudo o que você for fazer que de alguma maneira envolva a sua vida espiritual deve ser comunicado ao seu dirigente, ao seu pai ou mãe de terreiro. Lembra que eu falei do irmão prestativo, que ele pode achar que sabe mais do que ele realmente sabe? Pois é, o mesmo também pode se aplicar a você. Você pode achar que eu fazer determinada coisa assim não vai dar problema nenhum para mim, problema nenhum espiritual. Mas e se der? Quem é que vai resolver para você? Não vai ser o seu dirigente? Eu tenho certeza que o seu dirigente, seu pai ou mãe de terreiro, prefere então que antes de você fazer aquilo que você acha que não vai dar problema para você, antes de você fazer, que você o procure e pergunte: pai, mãe, eu queria fazer isso, posso fazer? Eu tenho certeza que ele prefere isso do que depois que a coisa der ruim, que a coisa der errado, você o procurar cheio de problemas para ele ter que consertar o que você fez. Eu já vi médiums com uma série de problemas e que aí quando vai verificar, descobre que o médium resolveu tomar por conta própria o banho tal, ou foi fazer um trabalho em tal lugar por conta própria, fez isso, fez aquilo. E aí a gente pergunta, mas por que você fez isso? Por que você tomou esse banho? Ah, pai, eu tive uma intuição de fazer isso. Isso quando o médium não dá ouvidos a outras pessoas, né? Pessoas que não cuidam dele, mas que acham que sabem tudo da vida espiritual dele, que podem dar pitaco. Então você, médium novo, presta atenção nisso. Ou você confia no seu terreiro e no seu dirigente, ou então é mais honesto para você. E para o seu dirigente que está se esforçando tanto para cuidar de você, é mais honesto que você procure um outro caminho espiritual. O que não pode é você pertencer a um terreiro, mas ficar dando ouvido a outras coisas que outras pessoas que não são nem do terreiro ficam falando para você que você tem que fazer. E não tenha dúvidas, vai sempre aparecer alguém para falar para você que seu orixá está errado, para falar para você que seu orixá quer que você vá para outra religião, que vá para o candomblé, por exemplo. Vai aparecer alguém para te ensinar um banho diferente, um trabalho, alguém para receber a cigana em casa, na sala dele, para te dar uma consulta, alguém para colocar dúvida na sua cabeça. Sempre vai aparecer. E se você não tem firmeza psicológica para lidar com dúvidas que os outros vão colocar na sua cabeça, então o melhor é que você não dê nem chance para que isso aconteça. Afaste-se. Afaste-se de pessoas, de lugares que podem trazer dúvida para você, se você não tem maturidade espiritual para lidar com essas dúvidas. Evita comparar também o seu terreiro com outros terreiros, os rituais de um com os rituais de outro. Os terreiros são diferentes. O que está certo em um não é da mesma forma que é feito no outro.
Agora, se você continua se dando chance a dúvidas, o que vai acontecer? Elas vão crescer, 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 e daí duas coisas podem acontecer. Ou você pode acabar se afastando do seu terreiro, e às vezes sem uma razão verdadeira, sem algo palpável, e sim por causa de dúvidas que os outros colocaram na sua cabeça que você deixou, ou então você pode acabar fazendo um monte de coisa, e que depois vai dar trabalho para o seu pai de terreiro resolver. Enfim, não vale a pena. Não vale a pena deixar essas dúvidas crescerem. Se você não tem maturidade espiritual para lidar com elas, então evite quem pode colocar essas dúvidas na sua cabeça. E eu falei agora de pai e mãe de terreiro, de dar trabalho para o pai e mãe de terreiro, mas deixa eu te explicar uma coisa. Não é porque aquela pessoa é o seu dirigente espiritual que ela é perfeita ou que ela sabe tudo também. Então, o mesmo que se aplica a você, se aplica também a ela. Esta pessoa que hoje é o seu pai ou mãe de terreiro, ela também tem emoções, ela também tem sentimentos, tristeza, alegria, medo. É uma pessoa, tem muitas qualidades e também tem defeitos. E além disso, o seu dirigente espiritual também tem família, tem profissão, tem compromissos fora do terreiro e tem mais uma série de coisas que vão impedir que o seu pai de terreiro esteja disponível na hora em que você quiser. Ah, mas você falou para eu procurar o meu pai ou mãe sempre que eu precisar. Sim, procure, mas entenda que ele nem sempre vai poder te atender naquela hora. Mas eu tenho certeza que quando ele lê sua mensagem, ele vai te responder assim que puder. Porque essa é a função dele. A função dele é te orientar. A função dele é te ajudar. Ele pode não poder te atuar ou te ajudar naquele momento, mas assim que puder, ele vai te ajudar. Uma outra coisa, procura uma coisa que vai ajudar você. Procura não faltar aos seus trabalhos mediúnicos. Por quê? Porque é pela sua constância nos trabalhos mediúnicos que os seus guias vão construindo vínculos sobre você. Quando você falta, não importa se o motivo é justo ou não estou falando disso, mas quando você falta ao seu trabalho mediúnico, que falta aquele tratamento espiritual, os vínculos se encolhem um pouquinho. E aí, na próxima vez que você for, o guia vai ter que continuar de um ponto um pouquinho mais atrás de onde ele tinha deixado. Então procura não faltar, procura não frequentar local que pode trazer problemas espirituais para você, locais onde tem muito egum, onde tem obsessor, botequim, procura se libertar de vícios, tudo isso atrapalha o seu desenvolvimento mediúnico, atrapalha a sua mediunidade. Então, de tudo que eu falei até aqui por enquanto, olha, repetindo aqui, resumindo, entenda, em primeiro lugar, que os seus irmãos de terreiro não são perfeitos. Por isso, procura ter amizade com todos, ser fraterno com todos. Mas conheça melhor aqueles que você vai levar para sua casa e também não se aborreça com os comportamentos errados. Comportamentos errados são dos outros, não lhe pertencem. Concentre-se naquilo que você foi buscar no terreiro, que é a sua interação com a sua espiritualidade. Segunda coisa que eu falei, cumpra todas as suas obrigações espirituais. Assim você vai sempre se manter equilibrado. Terceira coisa, resumindo aí muito do que a gente conversou, confie no seu pai ou mãe de terreiro. Mas lembre-se que, assim como você, ele também tem limitações. Mas confie nele, consulte-o sempre que preciso. O seu pai de terreiro, ele não vai saber sempre que você está precisando de uma orientação. Eu costumo dizer que o pai de terreiro não é adivinho, mas que às vezes até é. Mas, enfim, nem sempre ele vai saber que você está precisando dele. Então, é você quem tem que procurá-lo quando você precisar. Não espere que ele vá atrás de você o tempo inteiro. Como eu falei, ele, além de ter os seus afazeres, ele não é adivinho. Minha gente, eu acho que lembrando de tudo isso, o médium de Umbanda, eu tenho certeza que consegue ter um caminhar melhor dentro do terreiro, muito mais eficiente, muito mais promissor. Mas não é tudo. Isso ainda não é tudo. Para finalizar, eu queria dizer para você que se lá na frente, em algum momento, você tiver vontade de sair do terreiro, preste atenção nisso. Procura o seu dirigente antes de você sair do terreiro. Sabe por quê? Porque às vezes o médium acaba saindo do terreiro porque está com uma questão grande na cabeça, uma dúvida grande, e a visão que ele tem sobre aquela questão é algo muito ruim, muito negativo, muito vago. Ele não consegue entender por que aquilo é daquela forma, por que aconteceu de determinada maneira. Então, antes de você sair, procure o seu pai de terreiro, porque ele pode lhe esclarecer. Às vezes, um diálogo simples
Ele pode, com uma palavra, mostrar para você que não é aquilo que você estava pensando. Ele pode, com uma palavra, explicar para você aquela dúvida tão grande, que estava tomando um vulto tão enorme na sua cabeça. Ele está ali para isso. E às vezes, essas questões, inclusive, que levam o médium a sair do terreiro, elas podem estar sendo até, preste atenção nisso, pode até estar sendo estimuladas por um assédio espiritual. Você pode ter um obsessor, pode ter um egum que quer que você saia do terreiro, porque ali no terreiro, aquele egum, com o tempo, vai acabar sendo eliminado da sua vida e ele não quer isso. Então ele pode começar a suscitar dúvidas na sua cabeça, aumentar dúvidas que você já tinha, mas que você convivia bem com elas. E aí aquilo vai tomando uma proporção tão grande, e aí é com isso que o obsessor consegue tirar você do terreiro que ele não quer que você esteja. Então, essas questões podem também ser até estimuladas por um assédio espiritual. E aí, se você resolve sair do terreiro, você vai estar dando margem a essa obsessão tomar proporções sobre a sua vida. Enfim, se você quiser sair do terreiro, antes converse com o seu dirigente. Depois dessa conversa, se você ainda assim quiser sair do terreiro, não tem o menor problema, mas pelo menos você terá ouvido do seu pai de terreiro, da sua mãe de terreiro, a outra ótica, a visão dele, o porquê que ele entende determinada coisa daquela maneira diferente do que você está vendo. E se por um acaso, ainda assim, você sair, meu filho, minha filha, médiuns de Umbanda, agradeça. Agradeça pelo auxílio que você teve ali na sua casa, naquela casa. Por quê? Porque isso é ético, isso é educado. Se você esteve ali naquela casa por um tempo, é porque o seu orixá confiou naquela casa. É porque o seu orixá te guiou até ali. Então, saia da mesma maneira que você entrou. Você entrou pedindo permissão. Você sai também pedindo permissão e mantendo as portas abertas, porque cedo ou tarde nada é impossível e é possível que você queira retornar. Então, minha gente, tem aquele ditado que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, né? A gente vendia. Mas esses conselhos que eu te dei são conselhos que eu observei, são condutas que eu observei em quase 40 anos de Umbanda. 40 anos não são 40 dias, não. Eu já vi milhares de histórias, milhares de histórias. Algumas terminando bem e outras terminando pessimamente. E é por isso que eu me proponho, que eu me predisponho a dar esses conselhos para você. É por isso que eu acho que eu tenho competência, condição de dar esses conselhos para você, pela minha vivência nesse tempo todo de terreiro. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, eu não penso assim. E eu tenho certeza que todos esses conselhos que eu te dei, se os seus guias pudessem, dariam para você também. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Vozes cingem no ar, a doce